Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus para trazer a segunda mensagem de hoje, baseada na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 14, onde ele diz que sobretudo, quer dizer, acima de tudo, melhor do que tudo, melhor do que dinheiro, melhor do que posição na vida política, melhor do que milhões de diplomas, é ter o vínculo da perfeição, que ele chama de caridade, que no primeiro vídeo, que já está aí com você no YouTube, ele chama, no contexto bíblico, de o Espírito Santo, que ele que traz, habitando em nós, se ele habitar em nós, ele traz a nova natureza, nos dá uma nova vida, faz de nós nascer de novo, ser nova criatura, nos dá uma obra na mão para fazer, nos convence do pecado. Por isso eu quero falar aqui agora sobre o vínculo. Se eu tenho esse vínculo, quer dizer, igual uma raiz de uma árvore, a árvore está ligada pela vida da árvore, mas primeiro pela raiz. Por isso que alguns na Bíblia que não têm o Espírito Santo são chamados de desarraigados, ou melhor, sem raiz. Pega a tua Bíblia, vamos estudar agora sobre isso. Pega a carta de Judas, bem do lado do Apocalipse. Judas, que escreveu aqui essa carta, não é o Judas que traiu Cristo, porque se morreu logo, perdeu tudo que Deus tinha que dar para ele. Eu quero falar de outro Judas naquela época. Judas, por exemplo, no capítulo 10 de Mateus, tinha 2 Judas no meio dos apóstolos, tá bom? Então Judas era um nome super comum, como Pedro, como Maria, naquela época. Então esse Judas aqui não é o Judas que traiu Cristo, né? A carta de Judas só tem um capítulo. Com certeza esse aqui era um homem de Deus que se tornou homem de Deus e depois deu conselhos maravilhosos, alertas maravilhosos, através de uma carta que enviou para as igrejas. Então Judas está entre o livro de Apocalipse e as cartas de João, tá bom? Então, primeiro, verso 19, capítulo 1, 19, Judas: estes são os que causam divisões sensuais. Minha tradução mais antiga, hein? Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que é mais perto do original. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Espírito com letra maiúscula é exclusivo o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, pessoas que não têm o Espírito Santo, eles são o mesmo aqui no verso 12, Judas 1,12, que eles são chamados de desarraigados, ou melhor, comparado com uma árvore sem raiz. Vamos ler o texto todo, do verso 12 até o 19, do capítulo 1 da carta de Judas. Se lê assim: estes são manchas em vossas festas de caridade. Olha aqui, ó. Olha, vai entrando. Bora fazer uma festa de caridade, arrecadar dinheiro para dar para pobre. Mas, e as ações além desse tipo de comportamento chamado caridade? Então, cuidado com esse negócio de dar as coisas para os outros, mas ao mesmo tempo não ter o Espírito Santo. Então, cuidado, que tem gente que está fazendo caridade, dando dízimo, oferta, mas não tem o Espírito Santo. Está ajudando o pobre, está dando sopão por aí, não é? Como faz o espiritismo, como faz a maçonaria, dá sopão para pobre, para mendigo, dá cobertor de noite nas ruas de São Paulo, para quem está com frio, que mora nas ruas. Cuidado,
Tem gente que faz caridade, mas não tem o Espírito Santo. Mas se você tiver o Espírito Santo, você tem a caridade e tem as outras ações de Gálatas 5:22. Aí sim garante que você tem o Espírito de Deus, que é o vínculo da tua salvação, é o vínculo para a tua santidade, é o vínculo para você dizer: tenho Deus, tenho a vida eterna, vou morar no céu. É o vínculo para você receber multidões de riquezas que estão prontas, esperando você lá naquela cidade, além do Rio Azul, onde está o Apocalipse 21 e 22, onde no capítulo 21 do Apocalipse, no verso 8, diz: de fora ficarão os cães, feiticeiros que se prostituem, os idólatras, todo que comete mentira, vai para o lago de fogo. Apocalipse 21, 8. Também 22, 15 do Apocalipse. Então a cidade não é para todo mundo, é só para quem quer. Por isso tem que ter um vínculo. Então vamos para cá, voltar para a carta de Judas. Se esse vínculo tiver em você, nada impede você de receber tudo de bom que Deus prometeu. Por isso nunca tenha ações como vamos ler aqui nessa carta de Judas. Capítulo 1, 12 em diante diz: estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Aquelas festas de uísque, né? Para arrecadar como os ídolos da televisão, do cinema, às vezes fizeram uma arrecadação gigante aí, diz que para dar dinheiro para ajudar com o clima que tem, aí diz que estão com o clima aí que está cheio de problema, então um monte de milionários fizeram aquele banquete, e o uísque, a cerveja, e churrasco, e ao mesmo tempo, bora, quem dá dinheiro, quem dá $1.000, quem dá 10 mil, quem dá $50 mil para ajudar. Não adianta, irmão, isso é perda de tempo, porque tem que ter a caridade, mas tem que ter também o Espírito Santo, que é o principal. Sem ele, nós vamos estar fazendo bondade, atos de bondade, mas sem o principal vínculo que nos dá as recompensas eternas que muitos não vão ter na vida eterna. Então vamos lá. 12, Judas 1, 12. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo sem temor. Quer dizer, o que sou, meu pastor, quem manda em mim sou eu, Deus é meu dinheiro, eu mando no meu dinheiro, faço o que eu quero. Ele não tem temor nenhum, não teme ninguém. Eu tenho dinheiro, eu sou rico, outro dia eu sou juiz, outro dia eu sou empresário rico, outro dia eu sou senador da república, outro dia eu sou o Xi Jinping, presidente da China. Posso beber uísque ao mesmo tempo dar dinheiro para pobre se eu quiser, e ninguém manda em mim. Quer dizer, falta de temor. Está fazendo caridade, mas não tem temor de Deus, que é outro tema depois da nossa escola bíblica, tá? Servir a Deus com temor, nós vamos estudar depois. Então diz assim, ó, verso 12: são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São árvores murchas, infrutíferas. Quer dizer, ele dá fruto para o seu egoísmo, para as suas vaidades. Para o próximo ele dá qualquer coisa, dá o podre, dá o último, só porque não presta ele dá. Ele é para Deus chamado de infrutífera, igual uma árvore, lá de Lucas 13, que Jesus disse que viu uma árvore, uma videira, uma figueira que não dava fruto, e ele amaldiçoou a figueira. Disse: nunca mais nasça fruto de ti. E ela instantaneamente secou. Que ali simbolizava Israel, que dava fruto para si mesmo, mas tudo que Jesus pregava eles rechaçavam, odiavam, rejeitavam, e ainda disseram depois: crucifica ele. Então, infrutífero,
Então aqui no final diz 2 vezes mortas, desarraigadas. Então pessoas que estão, irmãos, sem o vínculo de Judas 1,19, viu? Sem o Espírito Santo, elas possuem essas ações e outras que são igual ao efeito dominó. O Espírito Santo morando em nós agora faz o inverso, ele vai nos convencendo a sair disso, a mudar, para poder Deus e o diabo ver a gente como nova criatura, o mundo vai ver a gente como nova criatura, ou então nós estamos aqui como uma árvore arrancada pela raiz, viu, irmão? Chamada aqui de desarraigado, amém? Aí ele diz no verso 13, Judas 1, ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então, aquele mesmo de Mateus 25:30, Jesus disse, lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. Também a mesma que Pedro fala aqui para os falsos mestres, 2 Pedro, né? 2,17 diz, estes são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Quer dizer, pessoas que em vez de morar no céu vão morar no fogo. 2 Pedro é somente para os falsos mestres que morreram ensinando mentiras, com máscaras de religião, levaram multidão para o inferno com suas mentiras, nunca se arrependeram, morreram nas trevas, coitados. Então, essas pessoas aqui que não têm um espírito, não têm um vínculo, estão separadas de Deus, porque o vínculo é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nos amamos, e para isso vem Ele habitar em nós, para nos conduzir a isso. E quando eu não tenho, eu sou comparado com essas pessoas que têm essas ações aqui de Judas 1, que eu não posso carregar comigo, que eu tenho que jogar fora. Agora, quando sou cristão, para Deus ver que eu sou agora um comportamento cristão que é diferente de quem não tem o Espírito Santo. Aí ele diz, verso 14, Judas 1, e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Claro que aqui está fazendo alusão a algum escrito que havia na época, porque isso não está registrado em nenhum texto da Bíblia antes daqui. Então, com certeza, naquela época, havia algum escrito que dizia, que passava de pai para filho, que dizia que Enoque, alguém que viveu lá logo depois de Adão e Eva, via o arrebatamento da igreja, via que um dia Deus iria buscar a humanidade que tem o Espírito Santo para morar com ele, e ele viria com milhares de anjos. Então ele diz, ó, 15, Judas 1,15, para fazer juízo contra todos e condenar todos dentre eles, todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, cuidado você, que continua igual ímpio, está nas igrejas cantando e orando, você é vazio de Deus, você não é o que a Bíblia diz que todos nós temos que ter em nós, um negócio chamado templo do Espírito Santo. Nosso corpo tem que ser o templo, mas esse tipo de gente aqui não é o templo do Espírito Santo, né? De 2 Coríntios 6, 14 ao 18. O templo do Espírito Santo, que vamos ler já já no próximo vídeo, que esses que estamos lendo aqui, que não tem o Espírito Santo, naturalmente produzem essas ações, como eu fiz um dia, quando eu não li a palavra, nunca eu quis a verdade bíblica, nunca disse, Jesus, a partir de hoje não quero ser igual, a partir de hoje eu quero ser um cristão, me mostra.
Então, quando eu não tinha esses desejos, essa busca de querer Deus em mim, para me ensinar, para me dirigir, para me transformar numa nova criatura, eu também praticava coisas como esta aqui, irmão. Mas graças a Deus, eu tenho me esforçado para que Deus nunca mais veja isso em mim. Por isso eu também estou pregando para você fazer suas escolhas. O cristianismo é feito de escolha. Escolhe viver como ímpio, você vai ser julgado como ímpio. Um dia vai ter um grande julgamento, que disse aqui, né, Judas 1,15, aquele lá de 2 Timóteo 4, 1 e 2, que diz: Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda aí no seu reino. Então ele vai ser juiz. Hoje ele é salvador, hoje ele é companheiro, hoje ele quer ser teu amigo, hoje ele quer pedir para você deixar ele entrar em você, para ele te abençoar, te conduzir, para ele te limpar, para ele poder habitar em você, que ele não habita em templo sujo, diz 2 Coríntios 6, 14 a 18. Hoje ele está pedindo, me dá teu coração, mas quando você morrer, ou depois da volta de Jesus, ele é juiz. E Tiago 2,13 diz: o juízo de Deus será sem misericórdia. Então cuidado. Então, o verso 16 diz: estes são murmuradores, Judas capítulo 1, 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. Concupiscências é desejo que eu não quero controlar. Ah, vou agarrar uma mulher hoje, eu agarro mesmo. Ah, eu vou matar aquele cara, eu mato mesmo. Ah, eu vou odiar, eu odeio mesmo. Não vou ajudar, não ajudo mesmo. Ah, eu quero ser ovelha sem pastor e pronto. Concupiscência é também cobiça. Eu cobiço e pronto, não me arrependo, vou fazer e pronto. Isso aqui é a pessoa que não tem o Espírito Santo. Que quando nós temos o Espírito Santo, nós também temos nosso desejo, mas eles estão relacionados com a nossa vida cristã. Amém. Deus vai nos dirigir para muitos nossos desejos como cristão, mas outros ele vai dizer: pá, não é isso aí não, meu plano para ti não é esse. Então a gente tem que ouvir, tem que orar, porque ele em nós, ele quer falar. Amém? Então está aqui, ó, 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, né? Aquele que fica babando os outros porque quer um cargo político, como a Elisiane Gama está aí, senadora daqui do Maranhão, evangélica da Assembleia de Deus, que eu conheci desde pequena, pregamos junto na Rádio Esperança, programa de rádio evangélico. Hoje está aí apoiando comunista para poder se manter no cargo, apoiando, destruindo valores, apoiando liberação de droga, apoiando liberação de aborto, apoiando tanta loucura que o comunismo está trazendo para o Brasil através do governo que está aí, porque tem interesse, nunca de dizer: meu interesse é o Espírito Santo em mim, meu interesse é rejeitar tudo que Deus não se agrada. Não, aqui diz que interesse, porque eu sou ímpio, mesmo cantando, pregando e orando. Interesse porque não tenho o Espírito Santo, vou me interessar nas coisas do mal, vou apoiar o mal, porque eu quero dinheiro com o mal. É a mesma coisa de um pregador pregando heresia porque não quer deixar de pregar aquilo que aquela placa obriga ele a pregar, porque ele quer ganhar o salário. Cuidado. Tiago 3,1 diz: nem todos nós sejamos mestres, sabendo que sobre o mestre vai vir mais rigoroso juízo. Então, não vá pregar por interesse. Você que só prega se alguém te pagar, você está ferrado. Não estou dizendo que alguém te dá uma oferta, você não aceite. Não é isso. Mas muitos de nós estipulam e dizem: eu quero 20 mil, 50 mil, 100 mil para me pregar aí, então eu não vou. Você é um vazio de Deus.
Nunca diga que você está dirigido pelo Espírito Santo. Nunca diga que você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio da mentira, do engano. Está igual aos falsos profetas. Cuidado com isso. Verso 17, Judas 1. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Com letra maiúscula, verso 19. O Espírito Santo. Então, eu tenho ou não tenho? Te analisa aqui dentro desses itens. E se você ainda está com esses itens, se agarra como se fosse uma mala de ouro. Nesses itens que nós lemos do ímpio, que vai ser sentenciado por fogo. Porque não tem a marca que é o Espírito Santo. Judas 1,19. Te arrepende, muda, te encaixa. Faz um pacto com Deus. Ou então Jesus vai voltar, tu vai ficar para trás. Pode ter milhares numa igreja orando, cantando, orando, pregando. Se Jesus voltar agora, muitos vão ficar para trás, porque não tem o vínculo de Colossenses 3,14, que é o próprio Espírito Santo que traz o amor, a caridade, a ajuda, a bondade, a temperança, porque não aprendeu, ou não quis aprender, ou não tem quem ensine, e ele vai ficar para trás. Jesus diz, vai estar dois numa cama, um fica, outro sobe. Jesus diz, vai estar dois trabalhando, um será levado, outro será deixado. Isso aí é Mateus 24, 40 em diante. Cuidado com isso, tá? Ponto. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos para a próxima mensagem de hoje. Nunca te esquece, somente a verdade nos